A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 24. O Espiritismo e as grandes transições. A extinção do cativeiro. O século XIX caracteriza-se pelas suas conquistas numerosas, a par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram. Também se observam os acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Então, o século XIX foi uma era de invenções e descobertas, com significante desenvolvimento nos campos da matemática, física, química, biologia, eletricidade e metalurgia, a leitura em braille, a anestesia, o carro, lançando as bases para os avanços tecnológicos do século XX, avanços medicinais, o conhecimento da anatomia humana e a prevenção de doenças que ocorreram no século XIX foram responsáveis pela rápida aceleração do crescimento populacional no hemisfério ocidental. Um dos grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível trabalharam junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar o generoso triunfo da liberdade. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens livres, encontrou funda repercussão em todos os países. O Congresso de Viena, ele foi uma reunião das principais nações europeias, que ocorreu em 1814 e 1815. O objetivo era restaurar a ordem política e social após as guerras napoleônicas, reestruturar as relações entre os estados europeus e estabelecer equilíbrio entre as potências, certo? Em 1834, o parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. E em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. Em 1861, Alexandre II da Rússia declarava livres todos os camponeses que trabalhavam sob o regime de escravidão. E de 1861 a 1865, uma guerra desprezível devasta o solo generoso dos Estados americanos do Norte, em face da luta da secessão, que termina com a vitória da liberdade e das ideias progressistas da grande nação americana. Então, a Guerra da Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, foi um conflito armado entre os Estados do Norte e os Estados do Sul dos Estados Unidos, que ocorreu entre 1861 e 1865. A principal causa desse conflito foi a divergência sobre a escravidão e a separação do país. Foi a primeira guerra moderna a utilizar rifles de repetição, trincheiras, encouraçados, submarinos e balões de reconhecimento aéreo. A vitória da União resultou na abolição da escravidão, na reunificação do país e na aprovação de emendas à Constituição. Mas a segregação racial começou a se desenvolver após o conflito, deixando milhares de afro-americanos sem os mesmos direitos que os brancos.
o socialismo. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a República Perfeita, idealizada por Platão. Thomas More foi quem criou a palavra utopia com o seu livro Utopia. Ele foi o primeiro a criticar a ordem social orientada pela exploração do trabalho e pela força do dinheiro. Lá em Utopia, tudo funciona perfeitamente. Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal, uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Ele diz o século que passou porque ele está escrevendo esse livro no século seguinte, no século anterior ao nosso. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho. Porém, onde se encontram as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos, a Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era a entidade indicada pela força das circunstâncias para resolver o grande problema, que era o conflito do capitalismo com o trabalho. Mas, após as afirmativas do sílabo, o sílabo com a infabilidade do Papa, é um apanhado do que era proibido pelo Papa e o que era aprovado. Então, mas com as afirmativas do sílabo e depois do famoso discurso do bispo Strossmayer, em 1870, no Vaticano, quando Pio IX decretava a infabilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão XIII vem ao campo de luta com a encíclica Rerum Novarum. Leão XIII é de origem nobre, criou o Rerum Novarum, que significa coisas novas. Não era contra os reis, mas foi o primeiro que colocou os direitos e deveres do trabalhador. Tentando conciliar o braço, o trabalhador, né, e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento foi de considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. Ou seja, ele foi o primeiro a trabalhar pelos direitos dos trabalhadores e deu para eles um documento muito importante nesse sentido. Mas o povo não entendeu, porque estava farto das palavras vãs e não deu a menor importância. Restabelecendo a verdade. Desse modo, o Espiritismo vinha na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que não se perdesse o fruto sagrado de quantos que trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpou,
semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, o Espiritismo veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Ou seja, se temos a liberdade de escolha e colhemos o que plantamos, como cada um planta o que quer, não podemos ter igualdade na colheita. É impossível. Como Emmanuel disse, é absurdo ter a igualdade absoluta. Se tudo que existe for redistribuído numa igualdade, em pouquíssimo tempo essa igualdade não vai existir mais. Um é mais evoluído que o outro, portanto, um fará o que o outro nem pensa em fazer. Lembra da parábola dos talentos? Um vai guardar, não vai fazer nada, enquanto o outro vai usar de forma a multiplicar. O outro vai fazer mau uso, como da parábola do filho pródigo. Enfim, essa igualdade não tem condições de existir, pelo menos no estágio em que nós nos encontramos. Lembra em nosso lar, onde alguns trabalhavam pelo bônus hora para conseguir coisas, enquanto outros reclamavam concessões que não fizeram por merecer. Lembra daquela senhora que em não sei quantos anos, eu não lembro, né? Mas era uma quantia grande, acho que eram 10 anos, uma coisa assim. Ela não tinha praticamente bônus hora nenhum, porque esse trabalho não servia, aquele outro não sei o quê, enfim. Não dá para ter igualdade, né? Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, lutando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo. A cada encarnação nós evoluímos. Pouco, mas evoluímos. Muitas vezes quase nada. Estamos aqui para crescer. Nossa maior função deve ser a nossa reforma íntima. Ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores, o Espiritismo. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da sociedade humana. Como fez a igreja na época, por ter muito poder em jogo, lembrando que em momento algum nós devemos julgar a Igreja Católica. Estamos observando o que homens que não estavam comprometidos com o cristianismo fizeram, usando a igreja como escudo de sua cupidez. Nós tivemos em toda a época do catolicismo, nós tivemos homens íntegros. Eles estavam no baixo clero normalmente, porque aqueles que estavam em busca de poder é que estavam no mando, né? Por isso que aconteceram tantas coisas incríveis, né? Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade de experiência,
distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Então, não existe fronteira, somos todos irmãos. Lembrando sempre que o Espiritismo é ciência e filosofia, não é religião. Cada um segue a religião que mais se adapta, que mais lhe agrada. Nesses tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do futuro. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. No início do século XX, a Rússia e o Japão lutaram pela China e Japão ganha. A Rússia, se sentindo humilhada, acaba deflagrando a revolução que envolveu diversos países. Ela foi uma guerra de trincheiras que deixou mais de 20 milhões de mortos entre militares e civis. O atentado de Sarajevo, em que o herdeiro da Áustria-Hungria foi assassinado por um militante sérvio e considerado o estopim da guerra. O imperialismo é apontado como principal motivo da Primeira Guerra. Após uma revolução socialista, a Rússia saiu do conflito e no mesmo ano os Estados Unidos, com o seu poderio industrial e bélico, entraram na guerra que terminou com a rendição incondicional da Alemanha. Então, foi imposto aos derrotados o Tratado de Versailles. Foi um acordo assinado no Palácio de Versailles, em Paris, que estabeleceu as condições de paz entre a Alemanha e os países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, impondo duras penalidades aos países derrotados. Essa humilhação contribuiu para a ascensão do nazismo e o início da Segunda Guerra Mundial. Causou 60 a 70 milhões de vítimas, a destruição material significativa, o Holocausto, o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Foi um conflito mais sangrento da nossa história, resumindo tudo, né? Defecção da Igreja Católica. A defecção é o abandono voluntário e consciente de uma obrigação ou de um compromisso em relação à doutrina. Então, vamos dizer assim, uma deserção. Desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor, nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no Império de Constantino, aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Então, lembrando que Constantino transformou o catolicismo em religião oficial, com ideias de fraternidade, mas infelizmente não foi
dada continuidade a essas ideias. E a igreja que se formou a partir daí, aquela igreja que tinha poder e dinheiro, se aliou ao Estado, vivendo seus interesses econômicos. Lembra que no começo a gente falou, né, que os filhos dos nobres é que estavam no poder da igreja, né, pelo poder do dinheiro, por continuar assim. Então, né, esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora pairam sobre suas fontes os mais sinistros vaticínios. Então, vaticínio é prognóstico, profecia, predição, né? Então, a igreja esqueceu o homem espiritual, se preocupou apenas com o homem físico, com o aqui e agora. Por isso, pesam as profecias sinistras de perda do poder, ou seja, seu karma a ser acertado pelas suas decisões erradas. Lutas renovadoras. O século XX surgiu no horizonte do globo como uma arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem às almas como um orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Ou seja, a comunicação dos espíritos chegam até nós através da mediunidade ostensiva. Numerosas transformações são aguardadas e o espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa, 1904-1905, e a europeia de 1914 a 1918 foram o início de uma luta maior que não vem muito longe e dentro da qual o planeta lançará todos os espíritos rebeldes e galvanizados, unidos no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do templo. Então, em 1938, quando Emmanuel está escrevendo esse livro, ele já estava alertando que a Segunda Guerra Mundial não estava longe de acontecer. Faltava apenas um ano para começar. E nessa guerra a Terra começa a deportar os espíritos unidos no crime, que não souberam aproveitar os 2000 anos de oportunidade que tiveram aqui na Terra. Então, vamos observar que a transição planetária já começou no início do século passado. Então, a Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, se verá livre das entidades endurecidas do mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a proteção de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de luz e vida desde o princípio. Então, vamos lembrar, né, os primeiros capítulos do livro, onde Emmanuel nos conta que os planetas de Capela, né, estavam se transformando em planetas de regeneração e aqueles que não se adequavam estavam indo para outros planetas. Os mais endurecidos vieram para cá, vieram para ajudar os terráqueos
em sua evolução, ao mesmo tempo que deveriam trabalhar em sua reforma íntima. Agora estamos numa situação análoga. A Terra está se transformando em planeta de regeneração e aqueles que não se adequam estão sendo deportados para outros orbes. Estamos em transição. Ele está falando do homem da radiofonia e do transatlântico. Portanto, estamos num progresso científico e tecnológico astronômico. E, né, porque, veja, ele está lá na radiofonia, nós já estamos com toda essa tecnologia que nós estamos, né? E ele diz que esse homem precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Então, ficará aqui aquele que vivenciar as lições do Evangelho. Épocas de lutas amargas desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com um caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versailles, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra que somente terminarão com o apogeu, com a saturação, com o término dessas lutas fratricidas, no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. A América e o futuro. Embora seja obrigada a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos porvindouros, dos povos futuros. Em torno dos seus celeiros econômicos, as experiências europeias se reuniam, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Então, vamos observar que para a América do Norte vieram aqueles que eram perseguidos por motivos religiosos, eram muito inteligentes e vieram para a América com a intenção de formar uma nova nação. Vieram para ficar. E para a América do Sul vieram aqueles que estavam em busca de enriquecer e voltar para a Europa. Com essa diferença, aqui houve muita miscigenação. Aqui na América do Sul, né? Houve muita miscigenação. Para esse desiderato, para esse desejo grandioso, o plano espiritual se apresta, se prepara, no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. Para a realização desse desejo, o plano espiritual se equipa na vontade de elucidação dos deveres continentais. Então, o cérebro foi para o norte e o coração veio para o sul, para abrigar e se misturar todas as raças. Os jesuítas foram aqueles que foram formados para a Inquisição, mas os jesuítas que vieram eram missionários, vieram para ajudar os índios, de verdade. Por exemplo, Emmanuel veio como Manuel da Nóbrega na missão de ajudar o Brasil. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, não é uma fantasia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares, desculpa. Quer dizer, na Europa a paz é uma utopia, mas nas Américas não é uma fantasia, é real.
Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes da luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado nesse momento? Não. A corrida armamentista do século XX, nós já estamos no século XXI e ela continua, né? Começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. Então, a Batalha de Porto Arthur foi a batalha inicial da Guerra Russo-Japonesa. Ela começou com um ataque noturno surpresa por um esquadrão de contra-torpedeiros japoneses contra a frota russa ancorada em Porto Arthur. A batalha não teve um final conclusivo e acabou por causar a Revolução Russa em 1905. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas e, infelizmente, o Brasil é um dos maiores fabricantes, né? Portanto, um dos maiores vendedores de bombas que causam mutilações. Os campos estão despovoados, os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. Vamos lembrar que somos os maiores inimigos de nós mesmos. Nós nos sabotamos o tempo todo. Temos de parar de buscar Deus fora de nós e entender que Deus está dentro de nós. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressões e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do Moloque do extremismo. Na tradição cristã e cabalística, desculpa, Moloque se refere ao demônio. Na Bíblia não diz demônio, mas sim falso Deus. O culto a Moloque era caracterizado por orgias, por prostituições, entre outros, né? Mas ficou mais evidenciado pelos sacrifícios das crianças. Então, por analogia, né? O que Emmanuel está dizendo é que a guerra é o sacrifício de inocentes. Onde os valores morais da humanidade, onde os ensinamentos de Jesus estão sendo vivenciados, é a pergunta, né? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções, pelas imposições de ordem econômica e política. Como a igreja não quer renunciar à riqueza e poder, ela está amordaçada nas mãos, está de mãos atadas. Ela não pode se colocar contra as guerras, não podem colocar os ensinamentos de Jesus contra o que está acontecendo em termos de desrespeito, porque ela vai ter que abrir mão de muita coisa. Ela é responsável, né, por muita coisa. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas dos territórios, né? Iluminadas da razão, da cultura e do direito. Então, o que ele está dizendo? Nós estamos no barco, mas Jesus está no leme. Jesus está no comando. Somos ignorantes,
Estamos no marco que ameaça voltar às correntes da força e da violência. Isso ele disse no século passado. E ainda estamos na mesma situação. Estamos com medo, estamos assim, preocupados com quem vai subir ao poder em termos de governo, né? Quando nós devemos saber que extrema-direita e extrema-esquerda não serve para ninguém. Nós precisamos procurar o caminho do meio. Ele falava da Segunda Guerra e precisamos entender que se deixarmos o barco que estamos caminhar para a violência pelos extremismos, ao invés de colocar em prática o que Jesus espera de nós, nós caminharemos sim para as correntes da violência. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças. Como nós não estamos ajudando, o esforço dos espíritos precisa ser muito grande. Então, convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. No livro todo, ele está dizendo que não estamos à deriva, que eles estão nos ajudando o tempo todo, que não estamos nas mãos dos ditadores. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Então, nós estamos em transição, ou seja, estamos mudando. Quando a gente muda, nós levamos coisas e jogamos coisas. Só que no caso, não podemos jogar esse lixo. Nós precisamos reciclar. Precisamos transformar esse lixo acumulado em adubo. Só poderemos ir para o novo estágio quando não tivermos mais esse lixo, quando esse lixo for adubo para nossa semeadura, quando o que não serve mais for lição aprendida. Espíritos abnegados e esclarecidos nos falam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. A sociedade celeste se reunirá de novo pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir, reabilitar, a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Essa reunião foi confirmada no programa Pinga Fogo de 1971. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.